ouvir da tua boca. Senhor, derramando bênção sobre bênção, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Amém? Podeis tomar assento. Os teus olhos irão te projetar para o lugar que você honrar. Sempre que teus olhos olharem e você honrar algo, eles vão te projetar para que você conquiste aquilo que você está vendo. A visão te leva ao teu objetivo. Quando começamos a estudar a vida de Abraão, seria incompleto se não atentar cuidadosamente o resultado do olhar. Esses dois homens, eles têm algo comum entre si, é o olhar. Os dois olharam. Deus diz para Abraão: olha, e Ló olhou. Então, eles têm entre si o olhar. Jesus, ele diz para a igreja de Laodiceia: olha, eu te aconselho que compres colírio de mim, para que vejas. Jesus está falando a uma igreja que tinha riquezas, mas ele diz: aconselho que compra colírio para que vejas. A família de Abraão, acompanhada pela família do seu sobrinho Ló, e era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro. E a palavra diz: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas. E Ló levantou seus olhos, e ele diz: olha, eu vou para esse lado, eu vou para as campinas. Seus olhos se tornaram as janelas para a sua alma. Os nossos olhos, como Jesus nos ensina,
ela é a janela para a nossa alma. Ló toma uma decisão ingrata e egoísta. Como resultado, acabou também esquecendo e ignorando tudo que Abrão, seu tio, já tinha feito em favor dele. Na maioria das vezes, só percebemos que o caminho escolhido é ruim quando o estrago foi feito. Nós, muitas vezes, pelo nosso olhar, nós tomamos uma decisão, mas às vezes é tarde, quando nós percebemos que o caminho que os nossos olhos nos direcionaram é muito ruim. A decisão desastrosa tomada por Ló não foi apenas resultado de um olhar dela. Muitas vezes nós podemos tomar esta passagem e falar, Ló olhou, e ele foi pelo seu olhar. Mas uma decisão sempre é resultado de um processo. A primeira atitude é olhar. Então Ló viu, ele ouviu, ele pensou e ele decidiu. O olhar é apenas o início de um processo. Ló possivelmente ouviu histórias intrigantes e maliciosas sobre a cidade de Sodoma, um lugar conhecido por imoralidade. E o que aflorou o desejo sexual. Ele ouviu as histórias e aquilo trouxe um ânimo a ele. O que ele pensou? Eu e a minha esposa somos jovens. Nossas filhas estão crescendo. Precisamos nos modernizar. Meu tio Abrão está velho. Cada lugar que chega, ele logo levanta um altar. Ele só pensa em Deus. E tudo pode começar com o olhar que despertou. Os resultados que nós temos em nossa vida são resultados de um olhar, de uma visão. Todo mundo diz, olha, é necessário ter visão. O poeta brasileiro diz assim, quem não tem visão, bate a cara contra o muro. E Jesus, ele ensina a igreja e diz, olha, compre colírios de mim para que vejas. Então a visão é algo importante e necessário. Nós precisamos olhar, analisar, porque o olhar é apenas o início de um processo. Viu, ouviu, pensou e decidiu. Sempre esse será o processo. Viu, ouviu, pensou e vai tomar uma decisão. Então, ele toma uma decisão egoísta. Ele não perguntou para o seu tio, ele não consultou Deus, não analisou como a cidade poderia afetar a sua família. Ele e sua esposa tomam a decisão. Eles dizem, olha, nós vamos para as campinas do Jordão. Mas na realidade, o seu olhar estava além das campinas. Porque a palavra vai nos falar que ele foi estendendo tendas até chegar em Sodoma. Ele foi de passo em passo. Apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, abra a tua Bíblia, no versículo 15, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 em diante, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O que é que tem no mundo? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba. O que toma o coração de Ló? O egoísmo, a ingratidão, a soberba. Não consultou Deus, não analisou como poderia afetar a sua família. Ele e a sua esposa viu, ouviu, tomou uma decisão. Pensou e tomou uma decisão. Então, o apóstolo diz, olha,
o mundo só tem algo a nos oferecer. O que o mundo tem? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e o resultado é a nossa soberba. Ló escolheu as campinas do Jordão. Volta novamente a Gênesis capítulo 13, no versículo 11, diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. É um processo. Ele foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Quando ele diz, eu quero as campinas do Jordão, mas o seu coração já estava onde os seus olhos já tinham lhe projetado, em Sodoma. Ele tinha um objetivo. O teu olhar, ele vai trazer um objetivo para você. Então o teu olhar, ele sempre vai te lançar. Os teus olhos, eles irão te projetar para o lugar que você honrar. Aquilo que os teus olhos honram é o lugar onde ele vai te projetar. A visão te leva ao teu objetivo. Por isso as pessoas dizem, olha, é necessário ter uma visão. Porque a visão é o primeiro passo para você conquistar aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo, ou aquilo que você está sonhando. E diz, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O olhar é sempre o motivador dos seus passos. O teu olhar é o motivador dos teus passos. Por isso diz que Ló, ele foi estendendo tendas até chegar em Sodoma. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mateus capítulo 6, versículo de número 22, Jesus já nos ensina sobre isso, e ele diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, se o teu olhar for bom, todo o teu corpo terá luz. Quantas pessoas estão vivendo em trevas, e exatamente por causa da sua visão, da sua maneira de olhar, da sua maneira de pensar, da sua maneira de ouvir, e todo o seu corpo se torna em trevas. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus. Ló ouviu falar sobre essa cidade, a sua esposa ouviu falar sobre essa cidade, mas muitas vezes aquilo que nós honramos vai nos levar direto para aquilo que nós estamos olhando, ou aquilo que nós estamos desejando. Todo pecado se inicia na escolha que viu e desejou. Pode pegar a tua Bíblia, que a palavra do Senhor vai nos ensinar que o primeiro passo é o olhar. O primeiro passo para dar vazão ao pecado é o olhar. Se nós vamos aos primeiros homens, Adão e Eva, Eva desejou ser como Deus. O inimigo chega, a serpente chega para ela e diz, olha o que disse o Senhor. O Senhor disse que eu posso comer de toda a árvore do jardim, menos esta árvore. E a serpente diz, sabe por quê? Você vai se tornar como Deus. Se você comer, você vai se tornar como Ele. E ela viu e disse que era bom. Eva, ela viu a árvore, viu seu fruto e desejou. Davi desejou a mulher sem compromisso. Davi estava no seu palácio e ele viu a mulher se banhando. E ele desejou o quê? Ele desejou um romance sem compromisso.
ele iria com aquela mulher, não teria nenhum compromisso com ela. Ele desejou um romance sem compromisso. Resultado do olhar que esses daqui tiveram. Entre Adão e Deus, houve um rompimento. E o reino de Davi, o que aconteceu por causa do seu olhar? Nunca ele atingiu a plenitude. Tinha suas mãos manchadas de sangue. Não poderia fazer tudo aquilo que desejava, porque um dia ele olhou e o pecado o projetou, o seu olhar o projetou para o pecado. O olhar te leva a um caminho contínuo. O teu olhar, se for bom, ele vai trazer luz. É isso que Jesus disse. Se o teu olhar for bom, ele vai trazer luz. Não está dizendo, olha, não olha, mas como é o teu olhar? Como é a tua visão? A tua visão, ela vai trazer coisas boas ou vai trazer coisas ruins? O olhar te leva a um caminho contínuo. Quando você entra pelo teu olhar, quando você tem uma visão e diz, olha, esse é o meu objetivo, eu honro isto, ele vai te levar num caminho contínuo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi num processo. O teu olhar, ele vai te levando num processo. Mas se o teu olhar for bom, haverá um processo de prosperidade. Haverá um processo de luz. Como nós estamos olhando faz a diferença. Abra a tua Bíblia em Gênesis 19, versículo de número 1 até o de número 8. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens, porque isto vieram à sombra do meu telhado. A convivência na cidade tirou de Ló o dom de discernir. Eu sempre tenho ensinado e pregado que o dom que nós devemos buscar é o dom para discernir o certo do errado. Se você não tiver esse dom para discernir, você não saberá a diferença do que serve e do que não serve, do que é bom e do que é mau. Ló, na convivência dessa cidade agora, ele perde um dos melhores dons que nós temos. É o dom de discernir o que serve
e o que não serve. Entre o certo e o errado. O pecado rouba a habilidade de fazermos um julgamento moral. O que o pecado faz em nossa vida? Ele nos rouba a habilidade de fazermos um julgamento moral. 2 homens, 2 anjos, segundo a palavra, eles chegam na cidade e eles vão até a casa de Ló. E Ló convida eles para entrar. E eles relutam em entrar, mas acabam cedendo e entram. E os homens da cidade descobrem que há homens forasteiros na casa de Ló. E homens de todos os bairros. Começa-se uma conversa na cidade de Sodoma, que tem gente nova, que tem carne nova. E todos os homens, a Bíblia diz, do menor ao mais velho, do jovem ao velho, todos foram à casa de Ló. E disse, traga os homens que estão aí, porque nós queremos conhecê-lo. Um estupro coletivo. O que eles estavam planejando? Um estupro coletivo. E Ló, então, ele diz, não façam isso. Eles estão debaixo do meu teto, debaixo da minha responsabilidade. Mas agora chega o absurdo. Ele diz, eu tenho filhas que nunca conheceram homens. Eu vou trazê-las e vocês façam o que vocês quiserem. Algo que nos parece a ler. Não, mas isso não é. Não pode ser isso. Mas a realidade é que o pecado, ele rouba a habilidade de fazermos um julgamento moral. Em nossos dias, é comum pessoas com um amor por animais de estimação, porém são capazes de romper uma gravidez. Tem muito amor pelo seu animalzinho, mas são capazes de romper uma gestação. Não é inconsequente? Será que o mesmo amor que nós devemos e damos aos nossos animais, não devemos dar a uma criança que está pronta a nascer? Essas mesmas pessoas que têm um amor incondicional por um animal, brigam, ou colocam leis, ou buscam leis, para que o aborto seja normal. Será que nós estamos vivendo diferente de Sodoma e de Gomorra? Será que não é o mesmo critério que Ló, ele toma? Olha, não toque nos forasteiros, eles estão na minha responsabilidade, mas usem minhas filhas. A Bíblia nos traz algo que muitas vezes nós pensamos, mas como? É só aprendermos a analisar. Os nossos dias não são diferentes. Nós lutamos por algo, achamos que aquilo não pode ser feito. Choramos quando vemos animais abandonados. Mas achamos normal sair às ruas e ver pessoas jogadas, catando lixo, procurando alimento no lixo. Será que nós estamos vivendo diferente? Será que nós somos diferentes do que a palavra está mostrando, o que se tornou Ló, o que se tornou por causa do seu olhar egoísta? Onde levou o olhar egoísta de Ló? Alguém que não agradeceu, alguém que não era grato? Porém, sem pudor algum, interrompem gestações, deixam pessoas jogadas nas praças. Sempre que lemos esta passagem, podemos terminar, nós podemos pegar essa passagem e terminar no versículo 14, que diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre.
Esse sempre é o tópico da mensagem. E disse o Senhor, levanta os teus olhos. Disse para Abrão, olha agora o que eu vou te dar, o que eu posso te dar. O olhar de Abrão contempla tudo. Apenas a visão não garante a conquista. Apenas você ter uma visão não garante que você conquista. Você pode olhar e saber que tudo aquilo que Deus tem para nos dar é muito bom. Mas apenas olhar não vai nos fazer conquistar. Vemos Abrão saindo de crise e entrando em outra crise. Tinha promessa, porém como um piloto sem objetivo, perdia a direção. Sabe, nós temos que olhar, ouvir, pensar e tomar a decisão. Muitas vezes nós pensamos, olha, você tem que ter uma visão. Sim, a visão é o princípio. O teu olhar é o princípio. E onde você olha e como você olha, fará diferença. E como você pensa, fará diferença. O que você ouve, fará diferença. E a decisão que você tomar, será o diferencial. Não é apenas ter visão. É ir num processo. A visão é o primeiro passo desse processo. Muitas pessoas acham, mas eu tenho uma visão, eu tenho visto isso, eu tenho visto dessa maneira. Abraão, agora, ele como Ló, ele também tem uma visão. Ló olhou e tomou uma decisão. Agora Deus chama Abraão e diz, olha o que eu tenho para te dar. Teu sobrinho tomou esta decisão. Agora olha você, o caminho que eu estou te mostrando. Deus, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Olha de todos os lados, porque é isso que eu hei de te dar. Eu posso te dar. Vai depender de muitas coisas. E nós vamos continuando estudando a vida de Abrão, e nós vamos ver que as dificuldades não saíram, os problemas não saíram, as guerras não se acabaram. Logo abaixo ele tem uma guerra. Ele agora já está se tornando uma nação. Dentro do processo, olha que interessante, ele era apenas uma tribo familiar, e ele já se apresenta como uma nação. Ele luta contra reinos, guerra de 4 reis contra 5. Ele já se apresenta como uma nação, ele já está crescendo. Mas, porém, ainda os problemas vão tomando conta da sua casa, da sua família. Ele desce ao Egito, ele mentiu no Egito, entregou sua mulher para Faraó, ele toma Agar por mulher, e tem um filho com Agar, chamado Ismael. E Deus então silencia. Depois dessa passagem, Deus fica no mínimo 13 anos sem falar com Abrão. O grande problema é quando Deus não nos fala nada. Quando Deus, ele entra em silêncio. E Abrão, ele, por seus caminhos, por suas decisões, ele tinha uma visão. Deus poderia entregar a ele todas as terras e a sua descendência. Ele e sua esposa vão tomando decisões agora precipitadas. Toma uma mulher. No capítulo 16 diz assim, Agar é dada por mulher a Abrão. Era o caminho que Deus tinha dado a eles? Não. Sara, ela olha
para a situação e diz: eu nunca vou ter filhos. Eu nunca darei filhos a Abraão. E ele olha então para a sua serviçal e diz: olha, você é bonita, você pode dar um filho ao meu marido. E instiga até que Abraão se deita com ela e tem um filho. Foi o olhar de Sara. Sara, ela olhou e ela levou o seu marido a um erro, a vários pecados. Tudo é o olhar. Se o teu olhar for bom, tudo em ti será luz. Então o olhar é apenas o primeiro processo. O mundo nos ensina que nós temos que ter uma visão. O mundo nos ensina, olha, se você não tiver uma visão, você não cresce. Precisa abrir a tua visão. Até a religiosidade nos ensina sobre isso. Olha, precisa ter visão. Se você não tiver visão, não vai crescer. Sim, a visão é um processo, tanto para o bem como para o mal. Pessoas que vão para o mal tiveram uma visão. E foram pela sua visão, e a sua visão o projeta para aquilo que ela honra. O que você está honrando? Ló e a sua família começaram a honrar as cidades das campinas. Eles ouviam falar. Eles sabiam o que já acontecia lá. Eles não se preocuparam. Eles apenas pensaram: nós somos jovens, vamos desfrutar a vida. Olha, ficar aqui com o tio Abrão é muito altar, é muito ter que agradecer a Deus. É todo lugar que chega ele para, e ele agradece a Deus. E Ló saiu sem conversar com Deus, sem buscar opinião, sem buscar conselhos, sem buscar o que Deus queria. Então ele viu, ouviu, pensou e decidiu. Então a visão, ela te leva a algum lugar. Sempre saiba o seguinte: os teus olhos irão te projetar para o lugar que você honrar. Porque ele vai exigir que você entre num processo. O teu olhar, ele vai exigir que você entre num processo. Quando você diz: eu tenho uma visão, eu vi algo, esse olhar, ele vai exigir que você entre em um processo. E qual é o processo? A visão te leva ao teu objetivo. Ela vai te levar ao teu objetivo. Então, viu, ouviu, pensou e decidiu. Agora, nesse processo, você pode ser egoísta. Nesse processo, você pode pensar: eu vou sozinho. Nesse processo, você pode saber que Deus, Ele tem promessas para a tua vida. E eu digo, as promessas não te garantem de você conquistar. Não é porque você tem uma promessa que você vai conquistar. Abraão estava aqui com uma grande promessa: olha, tudo isso eu vou te dar. Olha, o que Deus diz para Abraão? É necessário que você olhe, porque o teu olhar é que vai te levar. O teu olhar, ele vai te projetar. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para um lado, olhe para o outro. Tudo isso eu hei de te dar. Foi uma promessa. Deus não deu naquele momento. Deus disse: eu hei de te dar. E Abraão continua o seu próprio caminho. 13 anos, Deus não conversa mais com ele. Ele tem um filho que não era aquilo que Deus tinha preparado. Ele se deita com Agar e começa uma vida de problemas. Problemas familiares. Problemas entre as duas mulheres que ele tinha escolhido. Problema entre os filhos. 13 anos. Deus não conversa mais com ele. Deus não fala mais nada com Abraão. Mas, passados 13 anos, no capítulo 17, Deus volta a falar com ele.
E diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O processo é o caminhar. Para onde você está indo? Para onde a tua visão está te projetando? A tua visão, ela vai te projetar para algum lugar. Se você for bom, todo o teu corpo será luz. Se você for bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então Deus volta a falar com ele agora, depois de 13 anos. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus propõe para ele agora: eu vou pôr a minha aliança em você. Eu vou te escolher agora. Agora eu vou fazer uma aliança com você. Neste momento é que os passos de Abraão começam a mudar. Não é quando ele olha, mas quando ele ouve Deus que chama: anda na minha presença. O teu olhar está te levando a dar passos e você precisa parar, ouvir e decidir para onde esses passos estão te levando. Para onde você está caminhando. Ele caminhou durante 13 anos pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pelo desejo da sua mulher. Chega agora, Deus disse: olha, anda na minha presença e ser perfeito. O que significa andar na presença de Deus e ser perfeito? Anda com Deus, espírito, alma e corpo. Tudo em você deve caminhar com Deus. Se os teus olhos forem maus, a luz que há em ti será trevas. Se os teus olhos forem bons, tudo que há em ti será luz. Deus nos chama para olhar, ouvir, pensar e decidir. Decida andar com Deus. A tua visão apenas, ela vai te projetar para aquilo que você honrar. Se você honrar a Deus, se você busca Deus, se você quer ouvir Deus falar, Abraão por 13 anos, ele não procura ouvir Deus. Ele ouve a sua mulher, faz o que a sua mulher quer, ele começa a tomar as suas próprias decisões. Mas Deus tinha uma promessa para ele. E Deus chama ele novamente e diz: olha, anda na minha presença. Você viu o que eu posso te dar. Você viu o que eu quero te entregar. Mas é necessário que haja um processo. E esse processo é: anda na minha presença. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Talvez você viu coisas grandes, mas o seu coração está egoísta. Está cheio de ingratidão. Esta é uma manhã de acertar os seus passos. Porque é um processo. O olhar é apenas o início. Olha, eu tenho uma visão. Quantas pessoas dizem eu tenho uma visão, mas nunca conquistam. Nunca atingem um bom objetivo. Nunca atingem. Se você entrar num processo de vaidades, se você entrar num processo de ganância,
Você vai colocando tendas em vários lugares, até chegar à cidade da morte, até chegar à cidade do pecado, onde você perde o discernimento, onde a sua moral se torna imoral, onde você não sabe mais o que é certo, o que é errado. Algumas coisas você vai defender com justiça humana, e outras coisas você vai abrir mão. Anda com Deus. O melhor processo. Anda na minha presença. Procure saber o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus diz, o que diz a palavra, o que Deus quer para o homem, o que Deus quer para a família. Que lugar eu devo frequentar? Que lugar eu devo ir? Fale com Deus nessa manhã. Diga ao Senhor que você quer entrar dentro desse processo. Olhar, ouvir, pensar e tomar a melhor decisão. Você não vai apenas aonde o teu olhar está te projetando. O teu olhar pode te projetar para Sodoma. O teu olhar pode te mostrar todas as bênçãos de Deus e você nunca tomar posse. O olhar é apenas o início do processo. O processo tem ouvir, pensar e decidir. Decida por Deus. Decida caminhar com Deus. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã, Pai. Senhor, estamos prontos a ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, o Senhor voltou a falar com Abrão depois de 13 anos, de muitos erros, de muitos desgastes, depois de muitas guerras. Torna a nos direcionar, torna a nos dar direção, Pai. Senhor, eu quero andar contigo. Me toma pelas tuas mãos, me segura, não me deixes tropeçar. Não me deixes ir, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ir no teu caminho. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.